E aí, meu amigo e minha amiga do universo físico, aqui é o Lucas do Universo Discreto e no vídeo de hoje eu falarei um pouco sobre o Teorema de Bayes, teorema importante da estatística que é a base de muitas técnicas computacionais, como o classificador Naive-Bayes, usado para a detecção de sentimento em texto e também para criar filtros anti-spam de e-mail. Vou falar do teorema primeiro, pois o teorema de Bayes é fundamental para a gente entender o classificador Naive-Bayes, processos de Markov, Hayden-Markov Models. Então, quando a gente fizer vídeos falando de Markov ou do Naive-Bayes, que é o que eu pretendo fazer logo depois desse, para a gente entender bem essas coisas, é fundamental a gente ter pelo menos noção do teorema de Bayes. Antes até de falar do teorema de Bayes propriamente dito, é importante explicar a diferença entre estatística e probabilidade. Esses assuntos costumam ser ensinados juntos. É bem comum que você tenha na faculdade de exatas, num curso de matemática, de física ou de computação, a disciplina estatística e probabilidade. Então a gente fica meio perdido de onde está a estatística, onde está a probabilidade. Mas qual que é a diferença então entre essas duas? A probabilidade, a teoria de probabilidade, estuda os processos que possuem alguma aleatoriedade ou chance de acontecer, ou seja, algo que envolve algum grau de incerteza, sendo modelados por variáveis aleatórias. Então, falou de algum processo que tem incerteza e você quer calcular a chance, ou melhor dizendo, a probabilidade de algo ocorrer, então você está falando de probabilidade. Vai chover amanhã? O Flamengo vai ganhar o campeonato? O próximo vídeo do Pirula vai ter 40 minutos? Na estatística, nós analisamos os dados sobre algo que ocorreu e tentamos entender os processos que levaram àquelas observações. Uma pesquisa eleitoral para candidato a presidente, que é um tema que está muito na moda, é um bom exemplo de aplicação da estatística. Mas nesse vídeo a gente vai focar nossa atenção em teoria de probabilidade, até porque o teorema de Bayes é parte do que a gente estuda em probabilidade. Então a probabilidade carrega um ferramental de matemática que nos auxilia a modelar processos que possuem algum grau de incerteza. Vamos entender probabilidade condicional. Se você não entende probabilidade condicional, se você não entende esse conceito, você não vai entender o teorema de Bayes. Então vamos lá. A probabilidade condicional possui uma notação que depende de dois eventos A e B. Vamos supor que o evento A seja Mario resgata a princesa e o evento B seja a princesa foi sequestrada pelo Bowser. Se escrevermos P, A tal que B, estamos querendo medir qual a probabilidade de que o Mario vai resgatar a princesa, dado que a princesa foi sequestrada pelo Bowser. Então essa notação que eu estou colocando na tela, PA dado que B, é o mesmo que dizer qual a probabilidade de ocorrer A, dado que B aconteceu de fato. A ideia de probabilidade condicional sustenta o teorema de Bayes. Esse teorema descreve a probabilidade de ocorrência de um evento baseado em conhecimento a priori, ou seja, conhecimento prévio de condições relacionadas a esse evento. Espera aí, que deve ter confundido a cabeça. Um exemplo bastante comum de aplicação de teorema de Bayes, e que geralmente é usado para a gente aprender, é no ramo médico. Por exemplo, vamos supor que a idade de uma pessoa está relacionada com um determinado tipo de câncer. Por meio do teorema de Bayes, podemos calcular com precisão qual a probabilidade de a pessoa ter câncer, desenvolver câncer, baseado numa idade. Então, nesse caso, você teria a probabilidade de ocorrer câncer tal que a pessoa tem idade X. E o teorema de Bayes é muito bom para calcular esse tipo de coisa. Quando o referendo Thomas Bayes descreveu esse teorema, ele desenvolveu uma equação que permite atualizar crenças baseadas em novas evidências. Então, uma coisa que é bem interessante, que acontece muito em ciência, é que o teorema de Bayes permite você atualizar a chance de algo ocorrer baseados em novas crenças, em novas evidências.
Então, se você está analisando um processo que tem incerteza e você descobre alguma informação nova, tipo um detetive, um detetive ele quer saber quem matou a vítima. Baseado em novas pistas, ou seja, em novas crenças, você consegue atualizar o seu modelo mental e assim decidir qual a chance daquele suspeito ter cometido aquele assassinato. Então, essa nossa questão que a gente trata muito em ciência de atualizar os nossos dados baseados em novas evidências, o teorema de Bayes naturalmente incorpora isso. E é por isso que ele é tão importante dentro da probabilidade. Fazendo uma comparação, o teorema de Bayes é importante para a probabilidade em um grau parecido com que o teorema de Pitágoras é importante para a geometria. Então ele é muito importante. Mais do que uma equação, o teorema de Bayes inspira uma vertente importante da estatística, quase que uma filosofia que os estatísticos trabalham, que é a estatística bayesiana. O pessoal não gosta de falar, seu Petralha, seu Coxinha. Então, na estatística você tem, seu frequentista, seu bayesiano. Claro que não é então pejorativo, como é o caso dos coxinhas e dos petralhas. Mas estatísticos, eles podem ser da vertente frequentista ou eles podem ser da vertente bayesiana. E você deve estar perguntando qual a diferença entre essas duas vertentes. O que leva um estatístico a ser frequentista e o que leva um estatístico a ser bayesiano? Para a gente entender isso, é interessante a gente pegar um exemplo. Vamos supor que você tem um dado e o dado tem 6 lados. Não é daqueles dados de RPG que tem 20 lados, não. Imagina um dado que tem 6 lados. Qual a probabilidade de sair o número 3? O frequentista e o bayesiano vão tratar essa pergunta de duas maneiras distintas. O frequentista ele vai jogar o dado diversas vezes e perceber que para milhares de jogadas a probabilidade de sair o número 3 converge para 1/6, o que é aproximadamente 16% pelos meus cálculos aqui. Então, o frequentista ele vai juntar um conjunto de amostras que fazem com que ele consiga responder imediatamente qual que é essa porcentagem. Então ele conta a frequência de um determinado evento. Já o bayesiano vai pensar um pouco diferente. O bayesiano vai pensar, peraí, eu conheço esse cara que está jogando os dados. Esse cara que está jogando os dados é discípulo do Mr. M, príncipe negro dos sortilégios, senhor de todos os segredos. Se você for velho, você deve ter pego essa referência. Se você for novo, provavelmente você não pegou a referência e isso tá bom, significa que você é jovem ainda. Bom, então o bayesiano observou que quem está jogando os dados é um mágico. Então ele vai, baseado nessa informação que ele está adquirindo, ele vai concluir que tem 1% de chance de sair o número 3, porque esse mágico ele é trapaceiro. E o que ele vai fazer? O bayesiano vai ver esses dados ser jogados continuamente, reavaliando sua crença a cada nova jogada e atualizá-la à medida que os dados vão sendo jogados. Se não houver trapaça, esse dado vai convergir naturalmente para 1/6 de probabilidade, ou seja, 16%. Resumindo, o frequentista se baseia na contagem de uma frequência, de uma longa frequência, muitas vezes definindo longas amostras para se obter uma probabilidade. O bayesiano assume conhecimento prévio, ou seja, conhecimento do passado, e baseado nessa informação prévia, junto de seu modelo mental, aí ele vai computar a probabilidade. O frequentista ele não vai analisar esse conhecimento prévio, ele vai olhar o que ele está observando agora. Então, se a gente puder resumir muito, mas ser muito simplista, a gente pode dizer que o frequentista está olhando informação do presente, enquanto o bayesiano está analisando informações prévias, ou seja, do passado, para tomar suas decisões. O que é interessante é que os métodos, tanto frequentistas quanto bayesianos, eles costumam chegar nos mesmos resultados. Eles costumam ter uma equivalência. Então é uma diferença muito mais filosófica do que realmente uma diferença prática de estatística. Eles costumam chegar nos mesmos resultados.
Agora, finalmente, vamos entender o Teorema de Bayes com um exemplo. Imagina que você é um humorista e tem 1% de chance de você ter nascido com a veia humorística para ser um comediante e assim ser contratado pela Praça é Nossa, após uma apresentação. Então, 1 em cada 100 pessoas nasce com esse dom de ser artista, de ser humorista. E, consequentemente, 99% desse conjunto, ou seja, 99% das pessoas que não nascem com esse dom, eles não vão ter esse tom refinado de humor, e com isso ele vai ter muito mais chance de perder o contato com Carlos Alberto de Nóbrega, porque ele não vai rir da piada. Assim, na maior parte das vezes que você contar uma piada possuindo o dom de ser humorista, o dom do timing, do humor, o Carlos Alberto de Nóbrega vai rir. Se você não for engraçado, a chance do Carlos Alberto de Nóbrega não rir é muito menor. Se você observar, nada na vida é tão binário assim. Mesmo o melhor humorista, ele pode acordar um dia sem inspiração e contar uma piada ruim, ainda que ele seja engraçadão. Assim, a gente pode melhorar esse modelo assumindo o seguinte: se a pessoa tiver essa veia do humor, ela tem 80% de chance de fazer o Carlos Alberto de Nóbrega rir durante sua apresentação. Então, quem nasce com esse dom do humor, a cada vez que ele conta uma piada, existe 80% de chance do Carlos Alberto de Nóbrega rir. Da mesma forma, mesmo que você tenha a veia do humor e conte boas piadas, existe uma chance de 20% da sua piada não engrenar e o Carlos Alberto de Nóbrega ficar sério. Se você não nasce com o dom de ser humorista, aí é muito mais complicado. Vamos supor que existe 9,6% de chance dele rir, mesmo que você conte uma piada sem ter o talento do humor, que é algo que pode acontecer por acidente. Vai que você conte aquela piada da Clara que separou do ovo e se encontram dentro do bolo e não existe uma câmera capaz de captar esse encontro. Bom, eu já dei muita informação. Se você não tem a veia do humor, existe 9,6% de chance do Carlos Alberto rir. Da mesma forma, existe 90,4% de chance dele não rir. O que faz bastante sentido, já que você não é humorista, você provavelmente não vai contar piadas boas. Então eu vou colocar isso tudo numa tabela aí para você não se perder, para a gente não se perder. Considerando todas essas informações, quais as chances de você ter a veia humorística sabendo que o Carlos Alberto riu de você? Então olha a pergunta. Qual a probabilidade de você ter a veia de humor sabendo que o Carlos Alberto de Nóbrega riu? Então a única informação, a única pista que você tem é que você contou uma piada uma vez e o Carlos Alberto riu. Você tem uma probabilidade condicional aí, você está observando? Qual a probabilidade de você ter um humor refinado sabendo que o Carlos Alberto de Nóbrega riu? Nesse tipo de situação, o Teorema de Bayes é super útil. Se o Carlos Alberto rir, você está na primeira linha da tabela que eu estou destacando aí. Só não é possível a gente saber imediatamente, né, a gente vai ter que fazer algum cálculo aí, para saber se você tem a veia humorística ou não. No entanto, podemos calcular o que a gente chama de probabilidade conjunta, que é a probabilidade de você ter a veia humorística e, ao mesmo tempo, fazer o Carlos Alberto de Nóbrega rir. Como é que você calcula isso? Qual a probabilidade de você ser um engraçadão e, ao mesmo tempo, fazer o Carlos Alberto rir? Você tem que multiplicar as duas probabilidades. Então, você multiplica 0,01 por 0,8, o que vai dar 0,008. Assim, você tem menos de 1% de chance de ter nascido com a veia do humor e, ao mesmo tempo, fazer uma apresentação digna de nota para o Carlos Alberto. Já a probabilidade de você não ter a veia do humor e, mesmo assim, fazer o Carlos Alberto rir, você tem que multiplicar as duas probabilidades de novo. A probabilidade de você não ter a veia do humor é de 99%, ou seja, 0,99%, e a chance
do Carlos Alberto rir sabendo que você não é o engraçadão é 0,09%, o que vai dar algo em torno de 10%. Então nota que interessante. Como assim, Lucas? A probabilidade de você não ser o cara engraçadão e fazer ele rir é maior? É porque se você for pensar, em todo o conjunto da população, uma em cada 100 pessoas tem a veia do humor. Então o que você tem são muito mais pessoas que não têm essa capacidade de humor. E dessas 99 pessoas, algo em torno de 9 pessoas vão fazer o Carlos Alberto rir, mesmo não sendo o engraçadão. O que faz até um pouco de sentido, já que a maioria dos sketches da Praça Nossa não são realmente de caras engraçadões. Ó a polêmica, hein? Só que ainda não sabemos qual a chance de você ter a veia humorística sabendo que o Carlos Alberto de Nóbrega riu. Sabemos que a probabilidade do Carlos Alberto rir, ou seja, só a probabilidade do Carlos Alberto rir, é a soma das probabilidades da primeira linha da tabela, independente de você ter a veia humorística ou não. Então qual que é a probabilidade do Carlos Alberto rir? Independente de você ter a veia do humor ou não. Você tem que somar as duas probabilidades da primeira linha da tabela, o que vai te dar algo em torno de 10%. Então, independente da pessoa que aparecer na frente do Carlos Alberto, ele tem 10% de chance de rir. Dessa forma, se dividirmos a probabilidade de você ter a veia do humor e o Carlos Alberto rir pela probabilidade do Carlos Alberto só rir, você vai ter 0,008 dividido por 0,10304, o que dá algo em torno de 7,8%. Assim, a chance de você ter a veia humorística, considerando que o Carlos Alberto riu, é de 7,8%. Essa foi a pergunta que a gente fez no começo. Então a probabilidade condicional do Carlos Alberto de você ter a veia de humor, sabendo que o Carlos Alberto riu, é 7,8%. Você pode achar isso meio estranho, pois o resultado parece pouco. Mas como eu falei, isso é devido ao grande número de pessoas que tem nessa população. 99% das pessoas não tem a veia do humor. A gente pode observar que trabalhar com esses números brutos é meio complicado e meio difícil. Então vamos aplicar o Teorema de Bayes finalmente. Com o Teorema de Bayes, a gente pode saber qual a probabilidade de uma pessoa ter a veia de humor sabendo que o Carlos Alberto riu. E pelo Teorema de Bayes, aplicando a fórmula diretamente, temos que isso é igual à probabilidade do Carlos Alberto rir, sabendo que o cara tem a veia do humor, multiplicado pela probabilidade da pessoa ter a veia de humor, dividido pela probabilidade do Carlos Alberto rir. Nós já sabemos que a probabilidade do cara ter a veia de humor, sabendo que o Carlos Alberto riu, é de 7,8%. Mas vamos calcular isso com o Teorema de Bayes agora. Vamos ver o que acontece. Tem que dar 7,8 para a gente comprovar que o Teorema de Bayes funciona. A gente meio que está provando o funcionamento do Teorema de Bayes, ao menos para esse caso aí. Mas não é muito interessante no meu canal trazer demonstrações matemáticas. Eu não sou exatamente matemático. Bom, qual a probabilidade do Carlos Alberto rir sabendo que a pessoa tem a veia do humor? Nós já sabemos isso, é 80%. E qual que é a probabilidade de uma pessoa ter a veia de humor? É de 1%. E qual a probabilidade do Carlos Alberto rir? A gente já calculou isso antes. É 0, é a soma da primeira linha da tabela. Algo em torno de 10%. Se você fizer os cálculos, estou botando aí na tela, vai dar o 7,8 que a gente queria mesmo. No fim das contas, o que o Teorema de Bayes nos dá nesse caso é a chance da pessoa ter a veia de humor, sabendo que o Carlos Alberto riu, dividido pela chance do Carlos Alberto rir em qualquer caso. Tá certo? Então, esse foi um episódio mais matemático do que de costume, para a gente ter uma noçãozinha do Teorema de Bayes. Ele ajuda você a calcular probabilidades condicionais com inversão de fatos, né? Inversão de eventos. Você pode atualizar o seu modelo sempre que você tem uma nova evidência, uma nova informação, ou seja, a probabilidade de ocorrer algo sabendo que algo aconteceu, esse algo que aconteceu vai ser sua nova evidência.
E usando esse ferramental matemático, a gente vai entender como a gente implementa um filtro anti-spam, que é o que o classificador Naive Bayes nos dá, tá certo? Eu espero que você tenha gostado desse episódio. Não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Eu espero você no próximo vídeo e tchau!